como é que eu fiz para me candidatar a vagas fora do país? Bom, o primeiro passo foi traduzir o meu currículo no LinkedIn. Então eu peguei o meu perfil no LinkedIn e traduzi ele para inglês. Essa foi a primeira parte do processo, né? Então você tem a opção de ter no LinkedIn 2 linguagens no LinkedIn. Então no meu caso eu tenho português e depois eu tenho inglês. Então essa foi a primeira parte. A segunda, quando eu vi as vagas que estavam aparecendo, eu tentei buscar vagas que eu tivesse mais similaridade, que eu conhecesse as tecnologias, que eu tivesse o tempo de experiência que eles estavam pedindo, todas essas coisas. Então assim, quanto mais aderente você tiver a vaga, mais fácil é de você conseguir se alocar numa vaga dessa, tá? Então, tenta se candidatar a vagas que você tá mais perto de conseguir realmente. De repente pede 10 anos de experiência, você tem 2. Cara, provavelmente você não vai conseguir essa vaga, né? Ou sei lá, pede 10 tecnologias, você tem 1, tem 2. Não vai ser assim. Mas, necessariamente você não precisa ter todas, tá? Isso também é uma outra coisa de experiência que eu já tive, é que às vezes você pode sim faltar algumas tecnologias. Quando é inegociável, geralmente eles colocam isso na vaga lá, que tem que ter aquela tecnologia ou tem que ter aquele conhecimento, tá? Bom, e aí depois que eu vi essas tecnologias, o que eu fazia? Tinham coisas que você vai realmente olhar para a tecnologia. Se você não tiver conhecimento, busca conhecimento, né? Mas essa é a ideia, não minta. Por quê? Porque daí vai vir uma fase, por exemplo, você vai falar com uma pessoa de RH. Então, geralmente, quais são as fases de um processo desse? Vai entrar alguém em contato com você do RH. Vamos pegar o exemplo aqui, eu vou pegar o exemplo de Portugal, tá? Alguém de Portugal vai entrar em contato com você, então ela vai entrar em contato falando em português, bonitinho, ok. Aí ela vai marcar uma entrevista, então ela vai começar a falar contigo ali, vai entender realmente qual é o teu momento e todas aquelas coisas de RH. Só que, no meio do processo, ela vai fazer um teste para você, por exemplo, em inglês. Então é legal que você esteja com o seu inglês aí em dia, né? Ou pelo menos, né, num nível que você consiga manter uma conversa, entender o que ela tá falando. Ela vai te perguntar laranja, você não vai responder banana e tá tudo certo, né? Aí depois disso, geralmente vem uma fase técnica, que é quando você vai pegar um analista, por exemplo, que é um analista mais sênior, talvez, é um cara que tá mais ali, tem mais conhecimento, ele vai aplicar alguns testes técnicos em você. E aí eu já vi de tudo nisso aí. Eu já vi parte de live code, de eu ter que fazer, por exemplo, query SQL dentro do live code, explicar, por exemplo, o que tinha, por exemplo, como é que funciona um DNS, explicar como funciona a tecnologia do Garbage Collector, do Java e coisas desse tipo, tá? Aí você vai ter várias coisas nesse sentido. Então, assim, o que é ideal? Quando você estiver na fase de entrevistas da parte técnica, é que você estude a parte técnica. Então, olha lá para o descritivo da vaga, vê quais são as tecnologias que estão pedindo, estuda aquilo. Pergunta também para a pessoa do RH que está te chamando, fala, olha, a gente está indo para a fase técnica, você teria o que é o que eu tenho que saber para mim poder me preparar para chegar na entrevista? Porque algumas empresas fornecem isso, então é legal que você pergunte e aí você se prepara para a entrevista, tá? Esse é um ponto. O que eu costumo fazer? Cara, eu tenho o Notion para me organizar, então dentro do Notion eu vou colocando os tópicos, vou estudando os tópicos ali e vou revendo aqueles tópicos até chegar o dia da entrevista técnica. Aí vem geralmente uma próxima fase, que é uma entrevista do quê? Uma entrevista com um gerente da área, com alguém assim. Quando você entra nessa entrevista, nessa fase com um gerente da área, com pessoas assim, geralmente não vai ser tão técnico, ou se for técnico, acaba sendo mais superficial, acaba não sendo algo muito aprofundado. Por quê? Porque o gerente não quer saber necessariamente se você é bom tecnicamente ou não. Por quê? Porque teoricamente você já passou por um teste técnico. Então, o que ele quer saber ali? Se você realmente é um cara que vai aderir à cultura da empresa, se você é um cara que... como é que é o jeito que você pensa, como é que você faz para resolver problema. Então, eu vou pegar um exemplo da minha área. Eu sou da área de suporte, né? Então, suporte de sistemas. Então, o que eu fiz para me organizar para passar nessas entrevistas? Bom, na fase de técnica, eu vejo todas as tecnologias, estudo todas elas que estão na descrição da vaga, ou eu peço para a pessoa do RH me passar.
e eu estudo em cima daquilo. Tá? Essa é a fase técnica. Passou disso, aí quando é na área gerencial, o que geralmente eu faço? Por exemplo, ele vai te perguntar, me fala um projeto que você teve muito orgulho, ou um projeto que você trabalhou bastante, ou que você teve que usar, que foi um projeto muito crítico, e coisas nesse sentido, tá? Aí, uma dica, vai pro ChatGPT, o ChatGPT te faz perguntas excelentes, no sentido de entrevista, assim, e também em inglês, tá? Aí eu já não sei se é só na versão paga ou se é na versão gratuita, mas eu acho que na versão paga, pelo menos, eu consigo treinar as minhas entrevistas lá, né? E aí eu consigo fazer isso. Mas vamos lá. Na parte, na entrevista gerencial, você tem que pensar como você vai responder as perguntas. Por quê? Porque pensa assim, ó. O gerente está lá, ele quer entender como é que você raciocina, como é que você pensa para resolver problema. E se você não for um cara organizado para resolver problema, quando vier uma enxurrada de problema, como é que você vai fazer? Você não vai fazer. Então, eu uso duas técnicazinhas, que é um método chamado STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado, né? Então você pensa para responder, você usa essa sigla, né? STAR. Né? Qual era a situação, qual era o problema que você estava, o que estava acontecendo, por que aquilo estava ocorrendo, qual que é a tarefa, o que precisa ser feito para resolver aquele problema, qual foi a análise que foi feita, ação, como é que se deu a ação, quais foram os próximos passos para resolver o problema, como é que você procedeu para fazer aquilo e qual foi o resultado. Teve resultado financeiro, teve resultado de ganho de performance, não sei. Aí você tem que ver qual que é a questão do resultado, beleza? E a outra é quando eu vou olhar para a estrutura de análise de um problema. Então, por exemplo, eu recebi um problema, eu vou ter que olhar qual é a criticidade do problema. Você está recebendo um problema, aquele problema é muito crítico, não é muito crítico? Então, assim, como é que você vai saber isso ou não? Você precisa entender primeiro qual é o problema. Então, você pega o máximo de informações possível que você tiver para identificar aquele problema. Num segundo momento, você vai definir se aquilo é crítico ou não é crítico. E aí fica a dica. Se são coisas que envolvem diretamente o cliente, é crítico. Se está envolvendo parte financeira, é crítico. E por aí vai, tá? Outro ponto. Aí você vai olhar, é possível eu criar uma solução da causa raiz ou não? A causa raiz vai demorar para ser entregue e eu vou ter que fazer um paliativo. Aí também é uma coisa que vai caber análise. Uma vez que você fez o paliativo ou executou a causa raiz, o que você vai fazer? Comunica a tua equipe. Então, comunicação, comunica a equipe, comunica gestor, comunica todo mundo. Como é que isso vai se dar lá para eles entenderem que estamos com um problema, qual a criticidade e qual o impacto disso. Aí, num próximo passo seria documentar esse problema. Por quê? Porque se isso já aconteceu, pode acontecer de novo, e se outra pessoa que não passou por isso, para que ela não fique patinando, para que ela não fique buscando a solução, essa solução já vai estar compartilhada. Então esse seria um próximo passo, né? E aí, por final, é fazer o teste da solução, para ver se realmente o que está sendo entregue como solução funcionou. Então, depois que você faz o teste e vê se realmente a solução que foi entregue, ela funcionou, qual é o próximo passo? Zerar. Aí sim, você fechou o problema, tá tudo certo. Qual é a ideia? A ideia é que quando você estrutura esse tipo de coisa, você tem uma abordagem mais estruturada na solução de problema, você tem uma abordagem mais organizada na hora da solução de problema, os gerentes acabam vendo isso de uma forma muito melhor, porque ele entende que você é uma pessoa que ele não vai ter que fazer microgerência, que você tem um pensamento mais sênior de como solucionar o problema, e aí isso vai te trazer benefícios, né? E não só para entrevista, realmente no teu dia a dia também isso acaba te trazendo solução. É isso, se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no meu canal e até mais.